Olá, bem-vindos ao nosso canal Falar Cura e Cura Mesmo. É um prazer tê-los aqui novamente para poder compartilhar com vocês algo que vem do trono de Deus na minha vida e que eu espero que você receba com muito amor, de coração aberto, porque é o meu papel aqui transbordar na sua vida. Amém? E você que é a primeira vez que está vendo o nosso vídeo aqui, se você puder se inscrever, se inscreva para você receber mais vídeos sobre as palavras do Senhor, sobre os milagres que o Senhor faz, né? Para que você possa ser também motivado, né? A estar sempre orando, a estar sempre recebendo mais do Senhor na sua vida, né? E hoje o nosso tópico é muito forte, é uma palavra assim que acomete, né? Muitas pessoas. Essa palavrinha que nós vamos estudar hoje, muitas pessoas têm sofrido muito com ela nos últimos anos. Então, se você puder, compartilhe. Se você puder, ative as notificações e vamos dar início ao nosso vídeo. Amém? Então, desde alguns anos para cá, uns 4 anos para cá, tem se ouvido muito sobre depressão, né? Então, depressão, o que vem a ser a depressão, né? Aos olhos de Deus, a depressão, ela é a ansiedade transbordante do seu coração. Quando nós nos tornamos ansiosos, o nosso ser se deprime. Em Provérbios 12, 25, o Senhor fala para nós que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Então eu convido você hoje a dar pressão na sua vida. Porque quando você deixa que a depressão venha sobre você, quando aquele sentimento ruim, quando aquela ansiedade de ver tudo resolvido, quando vem a ansiedade de uma viagem, a ansiedade de ver os filhos formados, uma ansiedade de ver uma casa própria nas suas mãos, de ver um trabalho que te remunere bem, de ver a sua saúde sendo estabelecida, essa ansiedade vai causando uma expectativa em coisas, em pessoas que nós não podemos ter. E nós não vamos encontrar solução através disso. Então nós nos frustramos, né? Nós nos tornamos reféns desse sentimento. Porque nós queremos tanto algo para poder nos alimentar e que nós não encontramos essas coisas. Mas onde é que nós vamos encontrar? Eu te digo de antemão que eu já passei por isso. Passei por uma depressão e, por incrível que pareça, eu só fui me dar conta disso depois que eu fui curada. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Porque o Senhor, Ele é tão fiel, que quando eu tive a depressão, eu não tive, acho que nem tempo para imaginar que eu estava com a depressão. Eu trabalhava muito, eu tinha muitos afazeres, mas eu também tinha aflições com relacionamentos, como criar o meu filho, né, com trabalho, com família e sociedade, enfim, em geral. Então eu sofria assim bombardeios internos muito fortes e eu não consegui identificar aquele sofrimento que eu estava passando, mas a única coisa que eu consigo te dizer, meu irmão, minha irmã, é que eu nunca me afastei do Senhor completamente. Por alguns instantes, por alguns, né, dias, às vezes a gente não está bem mesmo, a gente não quer nem saber de orar, a gente não quer nem saber de se levantar, a gente não quer nem saber de ouvir ninguém falando de Deus pra gente. A gente já imagina assim, ai meu Deus, lá vem de novo, né? Então, isso já são sinais de que o nosso espírito está enfraquecido, de que o nosso corpo está fadigado, de que a nossa alma já está assim, ó, sufocada. E o que nós devemos fazer? Acalmar o mar. Mas como que acalma o mar?
descansando no Senhor. A pesca maravilhosa, né? O Senhor dormindo e aquela tempestade assolava todos os discípulos no barco. Aquela aflição, aquele desespero para que as águas se acalmassem, para que a tempestade passasse. Oh, Deus! Tudo aquilo foi só um sinal, tudo aquilo foi só mais um ensinamento que o Senhor deu a eles. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Ele é o próprio Deus, Jesus. E ali naquele desespero, eles viram o Senhor dormindo. Senhor, Senhor, estamos em meio à tempestade e o Senhor está dormindo. Ah, meu querido, minha querida, o Senhor se levanta com tanta paz e acalma o mar, e acalma a tempestade, e automaticamente acalma o coração daqueles que estavam naquele barco. E eles voltam a ter fé, eles voltam a crer. A depressão é nada mais, nada menos do que isso. Uma grande tempestade, mas toda tempestade tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Como você vê a sua tempestade hoje? A tempestade que eu passei naquela época foi tão feroz que, como eu te falei, eu nem me dei conta que eu estava numa depressão, que eu não podia nem me dar ao luxo de dizer que eu estava numa depressão. Entendeu? Quem iria cuidar do meu filho? Quem iria cuidar da minha casa? Quem iria abastecer minha despensa? Quem iria pagar minhas contas? Se me descesse ao nível da depressão, eu jamais conseguiria viver. E eu jamais conseguiria dar para o meu filho, né, uma vida digna. Então o Senhor, Ele cuida da gente. Ele cuida por quê? Porque mesmo com o coração aflito, mesmo ali com o coração aos pedaços, em meio a tantos problemas, o Senhor nos conhece, gente. Ele nos conhece profundamente. E Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos passar para que nós venhamos a ver Ele na nossa vida. Entende? Então nós não precisamos ficar desesperados, porque o Senhor vai chegar e vai acalmar a tempestade. Assim é a depressão. Essa pressão gigante de que nós temos que ser heroínos, de que nós precisamos vencer tudo. Não leve isso a ferro e fogo. Não. Vá no seu tempo. Respeite o processo. Entenda que o Senhor está em cada um deles e o Senhor só quer te ver bem. Às vezes nós estamos em meio a tantas tribulações que nós mesmos nos colocamos e às vezes a gente só culpa o inimigo. Culpa o inimigo de lá e de cá. Mas nós mesmos estamos tão perdidos no espírito, na alma, que nós mesmos nos colocamos nesses problemas, que é a chamada depressão. Pessoas hoje estão procurando ajudas psicológicas, psiquiátricas, medicinais, em outras religiões, porque eu falo isso porque quando nós não conhecemos o verdadeiro poder do Senhor, nós buscamos a solução primeiro em qualquer coisa que nos satisfaça, em qualquer coisa que nos dê resultados para hoje, para ontem, né? E aí a gente se para e pensa e fala assim: agora é só Jesus. Agora é só Jesus. Como, meu irmão, que agora é só Jesus? Sendo que ele precisa ser o início, meio e fim. Assim como a depressão chega na sua vida. Porque ele precisa ser o primeiro a ser procurado. Ele precisa trabalhar na nossa vida e nós precisamos abrir o nosso coração, deixar ele realmente nos dizer o que fazer. E ele vai fazer a boa obra. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir.
Então não se sinta sozinho, não se sinta desesperado, não se sinta fadigado, não se sinta perdido, porque o Senhor está conosco. O Espírito dele está dentro de nós. Sinta isso na sua vida. Eu sei que não é fácil para quem se encontra em depressão e que foi diagnosticado por um médico que está com depressão, né? Ele vai sempre defender a depressão. Não defenda a depressão. Não olhe para a depressão como se ela fosse uma coisa crônica, como se ela fosse algo que realmente só aquilo que existisse na sua vida. E quanto mais você coloca a circunstância, a doença, o problema em primeiro lugar, mais aquilo vai ser persistente na sua vida. Então, que nós saibamos colocar o Senhor em tudo, em primeiro lugar. Eu posso te afirmar que depois que eu passei pela depressão, é que o Senhor me disse: ei, você passou por aquela depressão. Lembra daquele problema? Lembra daquele relacionamento? Lembra daquele período financeiro que você não tinha de onde tirar recursos? Lembra daquele trabalho enfadonho que você tinha? Lembra de quantas vezes você acordava de noite, ia trabalhar, chegava de noite, mal tinha tempo para o seu filho? Ei, eu te livrei. Por isso você está aqui hoje, falando nesse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, creia nessa palavra. Isso é muito forte. Todas as vezes que eu pego o meu celular, o meu computador para poder fazer esse vídeo, às vezes me faltam as palavras, às vezes eu dou pause, às vezes eu paro, excluo o vídeo e faço outro. E aí eu paro e penso, eu preciso orar antes. Eu preciso orar antes. Para que o Senhor direcione as minhas palavras, para que o Senhor me dê intrepidez, para que o Senhor fale na minha boca, para que o Senhor faça com que você que está vendo esse vídeo hoje seja tocado, seja manifestada a glória dele na sua vida, que a presença dele seja real em você através desse vídeo. Entendeu, meus irmãos? Então é com muita fé, muito carinho, muito amor que eu entrego para você esse vídeo toda semana. Porque isso é um chamado do Senhor na minha vida. Então, coisas que eu passei e que muitas pessoas passam, talvez até a mesma história que eu tive, uma pessoa que está ouvindo hoje teve, que nem sabe se passou por uma depressão. Que às vezes pobre, diz que pobre não pode ter depressão, né? Não pode se dar o luxo. Então, às vezes a gente é tão pobre de dinheiro, escasso. Às vezes a gente é tão pobre de situação emocional, psicológica, né, sentimental, espiritual, que a gente nem percebe, a gente não pode se dar o luxo realmente de sentar e falar assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu acho que eu estou com depressão. Queridos, todo mundo na face da terra já passou por isso. Você não é o único. Eu não sou a única. Mas nós temos cura, nós temos a solução, e a solução é o Jesus. Esse Jesus maravilhoso que nós temos. Porque é só Ele que cura a nossa alma, é só Ele que cura o nosso espírito. Porque a depressão, ela nos dá tanto aperto no peito, ela nos dá tanto desespero mental, ela nos dá falta de ar, ela nos dá dor de cabeça, ela nos dá vontade de suicidar. De tirar a nossa própria vida. Imagina uma coisa dessa. Isso é seríssimo. Então a depressão é algo que cai, queridos. Cai com o nosso semblante, cai com nossa mente, cai com nossos sonhos, cai com os nossos sentidos, cai com o nosso coração, cai com o nosso corpo. Mas quando nós recebemos uma palavra de ânimo, essa palavra bondosa que anima, e essa palavra só vem de Deus, não vem de ninguém mais. Ela pode ser vinda através de alguém, como eu agora. Mas ela vem do Senhor através de alguém. Aí você põe pressão novamente. É como a água fervente em ebulição.
que ela precisa soltar as bolhas. É como uma dor de barriga que você sabe que você tem que pôr algo para fora, né? É como a unha que precisa crescer. E ela vai crescer mesmo que você a segure com produtos químicos, suas unhas de gel, fibra, seu cabelo, ele vai crescer. Essa é a pressão do nosso corpo. O bebê, o bebê quando vai nascer, é uma pressão tremenda que uma mãe sente, mas ela coloca o bebê para fora. Essa é a pressão que nós precisamos colocar na nossa vida, entendeu? Essa pressão maravilhosa. Porque tudo aquilo que não é nosso precisa sair. Tudo aquilo que não é para nós termos, sentirmos, vivermos, precisa dar lugar a novas coisas. Tudo aquilo que não é da parte de Deus realmente precisa ser colocado para fora. Então você que se encontra hoje com ânimo triste, com o coração preso a coisas ruins, né? Com pensamentos negativos ou com uma vida ruim no casamento, na empresa que você trabalha, problema com seus filhos, em qualquer área. Ei, você é essa pessoa chamada a viver um novo do Senhor. Acredite, é um passo de cada vez. É todo dia, é todo momento. Amar é decisão. Ame a si mesmo. Tente se enxergar interiormente. Tente ver Jesus na sua vida. O Senhor, quando ele foi para a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos deixou o Espírito Santo. Ele nos deixou a paz. Eu vos dou a minha paz. Então, por que nós andamos tão afligidos ultimamente? Não faça isso com você. Ressuscite. Libere aquela energia positiva que o Senhor tem. Coloque amor nas suas coisas, coloque amor na sua vida. E esse amor é só Jesus. Amém? Essa palavra veio assim de encontro com a minha vida para você, porque eu tenho passado assim por momentos em que as pessoas têm me procurado muito para poder ajudar elas com isso, sabe? E, e eu consigo assim analisar a vida de cada uma delas, o processo que elas estão passando, o processo que elas mesmas se colocaram, o processo que elas mesmas estão querendo viver. E não é bom para elas. Mas não, assim, a sementinha que eu tento plantar no coração delas, eu creio que vai te frutificar. Vai. Eu creio, porque é da parte do Senhor. E todas essas pessoas que me ouviram vão conseguir se identificar e vão conseguir ser curadas. Eu creio, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu creio. Você hoje que foi abençoado com essa palavra, você que hoje conseguiu enxergar um pouco, né, da verdadeira paz do Senhor, nós que andamos em paz, nós que temos o Senhor na nossa vida, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, onde há paz, não há guerra. Estamos passando por tantos problemas lá fora, é porque não há paz, não há amor. Mas o Senhor disse que nós passaríamos, mas ainda não é o fim. Então, por isso eu te digo, isso que você está passando não é o fim. Isso que você está vivendo não é o fim. Porque o Senhor sabe qual é o fim que Ele tem para sua vida. Porque Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos nele. Amém? Que você seja completamente abençoado. Curte aí o nosso vídeo. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por estarem aqui. Compartilhem. Que o Senhor seja a paz que você tanto precisa para sair da depressão. Depressão na sua vida para sair da depressão.
Amém? Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus até semana que vem.